seja o Senhor, amém? Irmãos, nós tivemos ontem realmente uma reunião memorável, né? Amém? Tivemos uma reunião ontem muito preciosa, o Senhor falou fortemente conosco e estava tão rico que não deu para comer tudo. Então nós decidimos dar continuidade hoje. Claro, tem alguns irmãos que estão aqui que não estavam ontem, nós não vamos poder repetir, então nós queremos pedir que vocês escutem, né? Graças ao Senhor, hoje tem o serviço de gravação, né? O Gessé está sempre atualizando, postando. Para isso você pode usar o seu WhatsApp, tá bom? Tem o link lá e você vai poder baixar, ouvir as mensagens no seu celular. Então isso serve para que nós possamos comer mais a palavra do Senhor, combinar, ganhar mais do Senhor, não é verdade? Então nós vamos hoje dar continuidade à comunhão de ontem, ok? Lógico que ouvir a mensagem, o áudio, é bom, a gente ganha, mas não é a mesma coisa que estar na reunião. Isso até hoje a ciência também já descobriu isso. Sabia que se você, por exemplo, vai num show, né, num espetáculo, de música, e aí as sensações e as emoções que você tem ali no show, elas não são as mesmas que depois você ouvir aquela música ou aquele mesmo show, você assistir na televisão, não tem, o cérebro não absorve todas aquelas sensações, né? E com a palavra é a mesma coisa, tá certo? Quando nós estamos na reunião, nós temos a presença dos irmãos, nós temos também o fluir do Espírito, naquela hora que quem está ali ganha, né? E quem não está vai ter que orar bastante para ganhar, né? Tá vendo? Por isso é muito bom nós estarmos sempre nas reuniões, né? Não seja como o Tomé, né? O Tomé faltou da reunião, perdeu a primeira reunião com a presença do Senhor ali, e depois ainda ficou de incrédulo, né? Então, Senhor, eu só vou acreditar se o Senhor aparecer de novo, eu colocar lá. E o Senhor, pela sua misericórdia, fez isso, apareceu, tá certo? Mas não é a mesma coisa que estar presente, amém? Então, bom, o que nós vamos dar continuidade hoje, então, seria a parte 2. É uma mensagem que o nosso irmão Pedro Dong, ele compartilhou na instância, foi a mensagem número 16. Eu ouvi várias vezes essa semana a mensagem, porque são muitos pontos. Mas, Senhor, preciso descobrir aqui onde é que está o encargo, onde é que está, né, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer fazer. Então eu ouvi várias vezes, li o alimento diário, assisti o tutorial. Senhor, tem que entrar nesse encargo. Bom, e dentro disso traçamos 4 pontos, tá certo? Bom, 3 pontos. E vai ter um quarto que ontem não falamos, mas hoje vai falar, né? 3 pontos que são, primeiro, obrigado, Fabrício, sublimidade, escala de valores. A palavra então, sublimidade, ela tem o seguinte significado: uma coisa sublime é uma coisa que está no seu ponto máximo, é uma coisa que não dá para melhorar, ele está num ponto que não pode exceder, então ele está no topo, é o número 1. Então, por exemplo, uma obra de arte, uma obra literária, alguma coisa material, intelectual, quando algum autor fala que é o sublime, quer dizer, é o ponto máximo, é a obra-prima daquilo, não dá para melhorar mais. Então, quando Paulo usou esse termo, ele falou a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele que falou assim: irmãos, conhecer Cristo é o máximo. Não tem coisa melhor do que conhecer Cristo. Irmãos, e é verdade. Eu creio que todos nós que estamos aqui tivemos a nossa vida, o curso da nossa vida mudado a partir do momento que nós conhecemos a Cristo. Talvez o nosso conhecimento não foi no nível
que teve o apóstolo Paulo, né? Mas eu tenho certeza que todos que estamos aqui tivemos que renunciar a alguma coisa para estar aqui hoje e estar nos caminhos do Senhor. Então realmente conhecer a Cristo muda o nosso curso, muda o curso da nossa vida. Então sublimidade, quando a gente fala de sublimidade que ocupa o topo, número 1, nós automaticamente lembramos, né, de uma escala de valores. Então na nossa vida todos nós temos uma escala de valores. Uns valorizam mais umas coisas que outros, né? Uns têm paixão por futebol, né? Então aquilo lá ocupa um nível alto, tá certo? Eu não tenho essa paixão, né? Tanto é que hoje eu fui caminhar lá na Ípica e falei, gente, um deserto aqui, o que aconteceu, né? Não tem ninguém aqui. A hora que eu voltei, tinha jogo do Brasil, né? Então, quer dizer, mas para mim isso não tem tanta importância. Essa ideia eu assisto e tal, né? Mas isso para mim não, na minha escala de valores, isso não tem muita importância. Então as pessoas têm escala de valores. Uns amam muitos filhos. Os filhos são tudo, é a vida deles, é o sublime, né? É o número 1 da vida. E aí chega um ponto que ama mais que o marido, né? Uns filhos mais que o marido, e isso é um problema. Você não pode amar os filhos mais que o marido, tá? Você tem que amar o seu marido, ou o esposo tem que amar as esposas e não mais os filhos. Então você precisa, né, ajustar a sua escala de valores, ok? Então e na nossa escala de valores deveria ocupar o primeiro lugar Jesus. Amém? O primeiro lugar na nossa escala de valores deve ser o Senhor Jesus. E no caso de Paulo nós vimos que essa coisa era tão sublime que realmente ocupava esse lugar. Para isso eu queria novamente retomar com vocês Filipenses capítulo 3. Eu quero que vocês acompanhem. Amém? Sim. Versículo 7. Amém? Sim. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, lixo, certo? Para ganhar a Cristo. Então nós temos aqui algumas vezes a palavra perda, ok? Então no versículo 7, nós vamos lá. O que era lucro, ele considerou perda. Então ele tinha lucro, tinha perda. Depois ele tem no início do versículo 8, ele considera tudo como perda, ok? E no final do versículo 8, por amor do qual perdi todas as coisas. E essa é uma regra, tá? Essa é uma lei, esse é um princípio. Sim. Quando você quer ganhar alguma coisa, tem que perder outra. Sim. Se você quer ganhar, tem que perder. Não dá para ganhar sem perder. Sim. Tem até uma frase aí, né, do mundo do esporte que diz: no pain, no gain, né? Quer dizer, sem dores você não vai ter ganhos. Então o cara que quer ser atleta, aí eu estou cansado, o músculo está doendo, eu vou parar. Esse aí não vai ser atleta nunca, né? Não vai chegar em lugar nenhum. Pode ser atleta, mas nunca vai ser campeão. Nunca vai ser campeão, porque se ele quer ganhar alguma coisa, ele tem que perder. Ele tem que sofrer, ele tem que ter um certo grau de sofrimento, de dor para poder ganhar. Bom, então nisso, né, Fabrício, o ponto é ok. Prometi, nós vamos fazer hoje, né, as nossas duas colunas da nossa ganhar e perder. É perder para ganhar. Então nós temos que perder para poder ganhar. Amém. Então ali nós temos
perder, tem vários pontos, nós vamos tentar cobrir alguns deles, tá? E ganhar também estão aqui os pontos. Não necessariamente um aqui está relacionado com o outro, ok? Porque aqui são várias coisas que nós temos que perder, e aqui são várias coisas que nós devemos ganhar. A maioria delas está baseada aqui no livro de Filipenses, tá, ok? Dentro desse contexto do que Paulo colocou. Então nós vemos aqui que dentro das coisas que Paulo falou, ele usa várias vezes a palavra por causa de, tá certo? E quando ele usa essa palavra, o que eu perdi e por causa de, nós conseguimos, tá, traçar um pouquinho já esse paralelo. Então, por exemplo, lá ele fala que ele deixou a lei, ok? Está lá no versículo 5, ok, 6, né? Bom, 5 e 6. Então, as coisas da lei, versículo 6, quanto aos princípios da igreja, quanto à justiça que há na lei, fariseu, e todas essas coisas que para ele eram lucro, tá certo? Então era um lucro para ele a lei, ele tinha o seu zelo natural, e ele tinha a sua justiça própria. Então essas coisas ele considerou como perda. E por ele ter renunciado e perdido, né, esse viver debaixo da lei irrepreensível que ele tinha, tá certo? Ele ganhou aqui conhecimento sublime, certo? Ele também ganhou Cristo, amém? Ele ganhou conhecer o próprio Deus, amém? Ele ganhou a justificação pela fé, amém? Amém. Então são algumas das coisas que ele ganhou. Então, isso aqui, irmãos, é muito importante, e eu sinto que eu preciso repetir isso. Entendam que Paulo, por ele ser um judeu, não só ele era um judeu, nós vimos ontem, ele era um fariseu, alguém que tinha sua vida controlada, guiada pelo princípio de cumprir toda a lei, né? Que é aquilo que nós vimos ontem, é a conformidade moral. Todos aqueles que vivem dentro do princípio da conformidade moral, tá certo? Eles tentam ser morais e viver dentro de estritamente cumprir todas as regras, toda a lei, né? Todas as ordenanças, todos os mandamentos. Por quê? Ele entende que ao viver debaixo da lei, de cumprir rigorosamente tudo que Deus manda, vai acontecer duas coisas com ele. Primeiro, ele vai receber bênçãos. Sim. Então a vida dele vai ser abençoada, porque ele está cumprindo. Então vai dar tudo certo, ele vai ter, como é que chama? Prosperidade, que mais? Vai ter doença. Vai ter doença. Isso, não vai ter doença, tá certo? Então, isso é aqueles que vivem dentro desse princípio da conformidade moral. E aí o que ele pensa? Que quando ele desvia um pouco, quando ele não cumpre algum dos mandamentos, tá certo? Vai acontecer o contrário. Então virão doenças, né? Vai ter problema na vida financeira, vai ter problema de relacionamento, tragédias vão acontecer e tudo mais. Então, isso é uma coisa que os fariseus viviam, e aí nós entendemos por que os judeus eles tinham essa ideia, e por que eles se preocupavam tanto em estar justificados. E quando eles tinham algum problema, eles tinham que arranjar algum jeito de se auto-justificar. Isso está na veia, está no sangue deles, e de alguma maneira isso também está em nós. Tá? E eu diria hoje que inclusive muitos cristãos, grande parte talvez do cristianismo, tem essa ideia. A ideia de que eu tenho que cumprir tudo, né, todos os mandamentos, eu tenho que ser bem justo e tal, porque disso depende
as bênçãos para a minha vida. E se eu praticar e viver essas coisas, as coisas ruins, elas não vão acontecer. Irmãos, isso é o que Paulo já vivia, isso é o que Paulo já fazia. Sim. E ele fazia isso sem Cristo. Isso não é ser cristão. Isso não é a essência. Isso não é. Eu não quero dizer com isso que agora nós vamos ver de qualquer jeito, nós vamos desobedecer a palavra, não vamos cumprir nenhum mandamento, não importa nada, e Deus vai cuidar de nós de qualquer jeito. Não, eu não quero dizer isso, mas vocês precisam entender junto comigo que o que Paulo vivia, e essa é a maneira como os judeus viviam, eles viviam justificados pelas obras da lei. E o Senhor nos diz que pelas obras da lei ninguém será justificado. Então você não pode pensar dessa maneira de ter um viver pensando em se justificar pelas obras da lei. O que as pessoas normalmente falam? Bom, olha, eu não roubo, eu não mato, não faço para ninguém, sou bom, pago minhas contas, sou umas mentirinhas de vez em quando, né? Mas eu procuro fazer o bem para todo mundo, eu sou justo. Eu não vou em nenhum lugar, não vou em nenhuma igreja, e é verdade, tem pessoas que são boas, mesmo sem Deus, mesmo sem Cristo, elas são boas no seu homem natural, e por isso elas pensam que estão justificadas. Mas, irmãos, pelas obras da lei, ninguém será justificado. E Paulo era alguém que vivia isso, inclusive ele vivia melhor que todo mundo. Ele diz: quanto à lei, eu sou irrepreensível. Gente, para alguém falar isso, o cara tem que ser bom. O cara tem que ser muito bom. É impossível. Olha, quase no impossível, né? Porque só Jesus cumpriu toda a lei, né? Então, alguém que fala que segundo a lei o cara era irrepreensível, então Paulo ele tinha essa característica, e ele tinha que manter essa posição, né, de caráter, porque eles acreditavam que assim estariam debaixo da bênção de Deus. Quando você lê os Salmos, por exemplo, você vê muito disso, né? Davi e os Salmos, eles falando disso, né, que Deus acaba com os ímpios, né? Eu cuido de mim que eu sou reto, né? Tá? Você vê ali nas orações no templo do Senhor Jesus, o fariseu lá orando: Senhor, olha, eu faço de tudo, eu dou o dízimo, eu cumpro com toda a sua lei e tal, e batia no peito, né? E aí o publicano, pecador, que não fazia nada daquilo, que não cumpria: tem misericórdia de mim que sou pecador, né? Ser propício a mim. E aquele, o Senhor Jesus disse, foi justificado. Sim. E o outro não foi justificado. Mas eles acreditavam que essa era a maneira de ser justificado. Ó Senhor Jesus. E o que eles acreditavam? Né? Que tendo esse viver hoje, mantendo esse padrão moral, receberiam bênçãos, tá certo? E mantendo esse padrão moral, no futuro eles receberiam a vida eterna, a salvação. Então eles pensavam que por fazer tudo isso, por viver tudo isso, eles receberiam a vida eterna, a salvação. E tem muita gente vivendo desse jeito, até mesmo cristãos que estão vivendo dessa maneira. Então Paulo aqui, quando ele fala: meus irmãos, tudo isso é lixo. Nossa, irmãos, isso é muito forte. Forte demais. É forte. Você dizer que todo esse viver, que toda esse viver estrito, todo esse padrão elevado, né? Viver tudo isso desse jeito é lixo. Porque a palavra ali, né, no português é refúgio, mas essa palavra deveria ter sido traduzida como esterco. Isso aí é esterco de cachorro, né? Uma coisa assim que não serve para nada. Por
Por que ele pôde dizer isso? Porque ele viu algo que era muito melhor que tudo isso. Sim. O que era muito melhor que tudo isso? A sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Então, quando diz aqui, olha lá, que ele deixou a lei, a sua justiça própria, ele estava deixando tudo isso para quê? Para ter o conhecimento sublime de Cristo. Amém. O versículo 9, na verdade, é a grande virada. O versículo 9 ele diz, acompanhe comigo, Filipenses 3:9, diz: e ser achado nele. Esse é o ponto. Eu quero ser achado nele. Aleluia. Ser achado nele. Não tendo justiça própria. Não é minha justiça. Que essa justiça própria procede de onde? Procede de lei. Procede de cumprir a lei, de viver nesse padrão. O que eu quero é ser achado nele. E não é isso que vai me fazer estar nele. Senão, qual justiça que eu quero? A justiça que eu quero é a que é mediante a fé em Cristo. Essa justiça procede de Deus. E ela é baseada na fé. Amém. Faltou, pode acrescentar um item aqui no ganhar, fé, tá bom? Quanto mais evangelista, mais coisa ia aparecendo, né? Então, ou você quer a sua justiça própria, ou você quer fé. A fé, e como nós vimos nessa semana, no nosso estudo bíblico, tá certo? Nós vimos agora a salvação orgânica. Sim. Semana anterior a salvação. Está aqui, tá certo. Obrigado, amém. Olha lá, 3:9 é o quarto ponto aqui do ganhar. Justificação pela fé. Então o que é isso? Eu não tenho justiça. E a Bíblia diz que a minha justiça é trapo de imundícia. E a gente sabe que o trapo de imundícia é o absorvente higiênico daquele tempo, porque as mulheres naquele tempo não tinham mods, essas coisas, né? Então, e aquilo, e vocês sabem que para os judeus, né, dentro da lei, aquilo era extremamente impuro. Um trapo de imundícia era uma coisa impura. Uma mulher que estivesse com fluxo, ela era considerada impura. As pessoas, ela não podia encostar em ninguém podia encostar nela. A cama que ela dormia, ninguém podia nem encostar. Era uma mulher impura por todo aquele período. Então, a nossa justiça trata. Ó Senhor Jesus. Está no nível desse tempo. Está no nível desse tempo. Está naquele mesmo nível. Aí, irmãos, nós precisamos, pela fé, nós somos salvos. Amém. Amém? Isso é dom de Deus. Amém. Isso é a graça de Deus. Eu não tive que fazer nada. Eu não preciso fazer nada a não ser crer. Amém? Quando eu creio, Ele fez tudo por mim. E essa salvação eu recebo de uma vez por todas e de uma só vez. Eu creio nele, sou perdoado, sou redimido, justificado, santificado. Todos aqueles pontos que vocês já viram na lição, né? Ó Senhor Jesus. E aí nós recebemos pela fé, aí tá, salvação judicial e salvação orgânica. Então nós somos salvos de uma vez por todas pela fé. Esse é o aspecto judicial, o aspecto objetivo. Depois nós temos o desenvolvimento da salvação. Depois vocês podem ler Romanos capítulo 5, versículo 10. Eu vou ler para vocês porque eu acho que é muito importante. Amém? Porque fala assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. Então aqui está o aspecto judicial. Eu fui reconciliado com Cristo
com Deus, né? Mediante a morte do seu filho. Agora, muito mais. Muito mais. Amém. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Peraí, eu já não estou salvo? Eu não estou reconciliado? Sim, mas aqui fala que existe uma sequência. Depois de reconciliado, eu ainda preciso ser salvo. Mas salvo do quê? Salvo pela sua vida. Aí é uma questão interior e é gradual. O Senhor vai me salvando, vai me transformando gradualmente a sua vida. Amém? Ó Senhor Jesus. Muito bem. E dentro do que Paulo tinha, vamos ver aqui, ele tinha capacidade natural. Depois ele menciona também de se despojar do velho homem, tá certo? Ele tinha o eu dele, e esse eu precisava morrer, conformidade moral nossa, que já vimos. E ele também tinha a cultura dele, a filosofia dele, a tradição dele. E no final, tudo isso foi considerado como refúgio. Olha só, irmãos, vamos trazer isso aqui para nós agora. Você pode fazer umas coluninhas aí no seu caderno, né? E você pode escrever o que você vai perder. Se você quer ganhar Cristo, você também vai precisar perder. Nós falamos de Paulo. E nós? Algumas coisas que Paulo perdeu são coisas que também nós precisamos perder. Nós confiamos demais na nossa capacidade natural, nossa capacidade de fazer as coisas, a nossa habilidade. E aí nós não dependemos do Espírito, e não dependemos da vida. E quando eu dependo da minha capacidade natural, eu estou no mesmo princípio de Paulo, antes de justiça própria, fazendo as coisas pelo meu esforço carnal. Isso para Deus não tem valor. Filipenses 3, o versículo 3 diz o seguinte: porque nós é que somos a circuncisão. O que é circuncisão? Circuncisão era o cortar da carne. E a circuncisão foi estabelecida com Abraão, quando Abraão confiou na sua carne para cumprir a promessa de Deus. E ele perdeu a presença de Deus por 13 anos. E quando ele se arrependeu, então Deus falou: vamos cortar a carne, como um símbolo, como um sinal de que você não deve confiar na sua carne. Então ele está dizendo aqui que aquela circuncisão física não é verdadeira, mas ele diz aqui: nós somos a circuncisão. Quem é a circuncisão? Quem realmente corta a carne? Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos, não na carne, mas nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se é para confiar na carne, tem muitas pessoas, talvez, pessoas piedosas, beatos, tem monges, tá certo? Tem os seguidores de Confúcio, todos eles lá, eles confiam na sua carne e conseguem ser muito boas pessoas. Então, Deus não se importa com isso, Deus não dá valor a isso. Deus não quer a nossa carne. O que Ele quer de nós é uma verdadeira adoração. Adoração a Deus no Espírito. Amém? Então, irmãos, como
Como está a nossa vida com o Senhor? Verdade. Nós temos tido uma verdadeira adoração no Espírito, ou nós confiamos na carne? Como nós servimos? Com o nosso esforço natural, com a nossa capacidade natural, a nossa forma natural de ser, com o nosso velho homem, com a nossa cultura, filosofia e tradição. Nós nos apegamos facilmente às coisas. Nós não gostamos de mudanças. Nós somos tradicionais. Nós gostamos de fazer as coisas como sempre fizemos. Ainda que ela se torne religiosa, e esse é o grande problema, nós podemos nos tornar, ou talvez nos tornamos religiosos. Fazemos as coisas da boca para fora. Talvez adoramos a Deus como lá em Marcos 7, Jesus disse: esse povo com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Quando, esse é só um exemplo, né? Quando nós nos reunimos, quando nós oramos, quando nós cantamos, irmãos, onde está o nosso coração? Claro, você pode orar com o olho aberto, com o olho fechado, você pode orar olhando no celular, né? Você pode cantar, né? Olhando, pode cantar com o olho fechado. Quer dizer, quem sabe se você realmente está no Espírito ou não? Eu não sei. Agora, o nosso corpo, ele expressa, ele manifesta, e a gente percebe pelas expressões do corpo realmente onde estamos. Então, quando eu não vou falar assim: estou muito alegre. Acreditem, estou muito alegre. Ou então, alguém, né, que recebe uma notícia triste e fala: estou muito triste, muito triste. E na verdade, a maneira como você expressa, ela diz muito mais sobre você do que realmente as suas palavras. Então, eu fico preocupado. Fico preocupado quando nós, na nossa maneira de reunir, quando nós cantamos, por exemplo, em vez de cantarmos, né, com todo o nosso coração, nós estamos distraídos. Vamos cantar para o Senhor, Senhor. Como é que o último período nós cantamos? Era não, antes do soleiro. És tão belo, né? Então, olha só, é um hino que você canta para o Senhor, você está cantando para Ele, você está dizendo para Ele: és tão belo. Eu imagino assim, você olhando para sua esposa, ou olhando para o seu marido. Não, o Jack falou: és tão belo, não tem, a esposa olhando para o marido, né? Aí ele fala para ela, e aí você olha para ele e fala assim: és tão belo. Aí, só que em vez de fazer isso, você está olhando outra coisa aqui: és tão belo e formoso. Quer dizer, é real isso? Realmente? Então, muitas vezes quando nós cantamos, nós estamos cantando sem sentimento. Às vezes quando nós oramos, nós estamos orando sem sentimento. É como se nós estivéssemos falando, cantando qualquer outra coisa. Isso é um exemplo. Agora, se na reunião que nos reunimos para buscar o Senhor, estamos assim, eu me pergunto, no seu viver diário, claro, não podemos
julgar ninguém. Sim. Você sabe, e se o Senhor está te falando, amém. Amém? Aleluia. Se o Senhor está te tocando, amém. Amém. Né? E se não, amém também. Né? Amém. Mas como está a sua intimidade com o Senhor? Sim. Então, se nós não deixarmos a nossa tradição, deixarmos as nossas filosofias, deixarmos até mesmo a nossa cultura, tá? Nós não vamos ganhar. Você precisa perder sua tradição, filosofia e cultura para poder ganhar. Amém? Amém. Por exemplo, nós sabemos, irmãos, que quando nós pregamos o Evangelho e as pessoas vêm, quando damos fruto, isso traz muita alegria. Sim. Não é verdade? Amém. Quando novas pessoas estão se convertendo, estão começando a crescer nos caminhos do Senhor e tal, isso nos traz muita alegria. Sim. Só que para que isso aconteça, eu preciso perder. Eu preciso perder o quê? Eu preciso perder minha vergonha e falar mais do Senhor, verdade. Mas acho que nós vamos perder mais algumas coisas. Perder a nossa comodidade, perder o nosso conforto, sair da minha zona de conforto. Talvez eu possa, eu estou sempre cansado, eu trabalho muito, né? Então estou sempre em casa, então nunca saio para cuidar de ninguém, não saio para apacentar de ninguém. Claro, você pode continuar desse jeito, só que se você não perder isso, não vai ganhar o quê? O desfrute, a alegria, a felicidade de poder compartilhar da vida de Deus e ver pessoas sendo salvas e tendo a sua vida curada. Amém. Amém? Vocês veem, irmãos, que tudo é uma questão de perder e ganhar. Amém. Amém? Amém. Nós vamos perder para ganhar. Amém. Nós vamos sacrificar para ganhar. Poder. Fabrício, a coluna do ganhar. Muito bem. Amém. Agora vamos ver aqui algumas coisas que nós vamos ganhar. Amém? Todos querem ganhar? Amém. Aleluia. Todo mundo quer ganhar? Amém. Já está disposto a perder, né? Amém? Muito bem. Está disposto a perder, então agora nós vamos dispostos para ganhar. Vou avançar aqui, ó, nesse ponto aqui, poder da ressurreição. Aleluia. Filipenses 3:10. Sim. Então, Para conhecer. okay, vai perder tudo aquilo, vai deixar tudo aquilo, tal, para quê? Para o conhecer. Aleluia. A melhor tradução aqui seria o seguinte, tá? Para vocês entenderem. Paulo começa esse versículo dizendo o seguinte: o que eu quero Sim, o que eu quero. é conhecer a Cristo. O que eu quero é conhecer a Cristo. Olha o que Paulo disse. O que ele quer? Conhecer a Cristo. Posso fazer essa pergunta para você? Amém. O que você quer? Conhecer. Olha. Não, o que eu quero é ganhar na loteria. Não, o que eu quero agora é resolver minha situação financeira. Não, o que eu quero agora é que meus negócios melhorem. Não, o que eu quero... Não, o que você quer? Conhecer a Cristo. Amém? Vamos verbalizar isso para que isso seja interiorizado? Amém. Amém? Fala, o que eu quero é conhecer a Cristo. Fala para quem está falando com convicção. O que eu quero. Amém? Então Paulo
Ele diz aqui: eu quero de cara duas coisas. Eu quero conhecer a Cristo e eu quero o poder da sua ressurreição. Uau! Amém? Eu quero conhecer a Cristo e eu quero o poder da sua ressurreição. Quem quer o poder aqui? Então fala: eu quero o poder da ressurreição. Amém! É isso, irmão. Você precisa saber o que você quer. Nós vamos definir exatamente o que nós queremos. Amém. Isso na escala de valores deve ser a nossa prioridade. O que eu quero é conhecer a Cristo. Amém. E eu quero o poder da sua ressurreição. Amém. Nós vamos ver um pouco mais sobre conhecer a Cristo. E o poder da ressurreição. Olha, o poder da ressurreição, ele é para hoje. Sim. Tá? Depois nós vamos ver no versículo 11, ele fala o seguinte: para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. E é muito rico, porque essa palavra ressurreição, aqui no versículo 10, é anástasis. Anástasis, que é levantar da morte. Então, é sem, né? Olha, cultura, Paulo, rapaz, na cultura grega, mitologia grega, Deus é Anastácia. É Paulo, gente, que é isso, né? Então, tudo a ver, né? Então, essa palavra anástase. E no versículo 11, essa palavra ressurreição é extanastasis. É de extra. É uma ressurreição extraordinária. É um plus. Bem, nós vamos entender por quê, ok? Então, o poder da sua ressurreição. Amém. O poder da ressurreição é para hoje. Aleluia. O que é o poder da ressurreição? É um poder que nos faz vencer a morte. Amém. Por isso em Colossenses 3, Paulo diz: se fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas do alto. Só consegue pensar nas coisas do alto quem ressuscitou. Sim. Quem tem a nova vida, que é a vida de ressurreição. Amém? Amém? Então, o poder da ressurreição é aquilo que nos tira da morte. Amém. Muitas vezes nós estamos numa situação de morte. Acontece alguma coisa, você está num buraco. Verdade. Está acabado, está arrasado, começa até a ter depressão. Mas, irmãos, tem um poder que pode te tirar do buraco. Amém. Amém. E esse poder é o poder da ressurreição. Amém. E continua, Paulo diz uma coisa que realmente agora parece estranha. Tá? Ele fala: eu quero participar, tomar parte ou comunhão nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E aí o negócio enrosca de pergunta: como é que eu vou querer isso? Eu vou querer participar dos sofrimentos, eu quero ainda me conformar na sua morte. Claro que o versículo 11 começa com uma palavrinha: para, de algum modo, alcançar a extra ressurreição dentre os mortos. Ressurreição, não existe ressurreição sem morte. Só ressuscita quem morre. Só ressuscita quem morreu. Irmãos, então precisa, né, como nós temos isso para não perder, o nosso eu precisa morrer.
para que eu experimente a ressurreição. Ok? E essas duas coisas eu vou deixar para falar no seguinte ponto, tá bom? Guardem aí a questão do sofrimento. Eu sei que vocês estão, e agora, como é que é esse negócio, né? Amém? Mas nós vamos chegar lá. Mas antes de chegar lá, rapidamente eu quero passar aqui. Irmãos, quando nós temos essa vida de perder, ok? Nós vamos ganhar os plânquinos. Lembra lá? Que é o plânquino, que é um amor entranhável. Amém? Então, para ter esse amor entranhável, nós temos que perder. Amém? Nós vamos ter uma adoração que tem valor. No versículo de Filipenses 3:2, isso está em Isaías 29:13. Quando Deus falou através de Isaías, o povo judeu tinha sido 700 anos antes de Cristo. Quer dizer que quando Deus falou para aquele povo: vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, depois de 700 anos nada tinha mudado, porque Jesus falou a mesma coisa. Irmãos, mas quantos anos nós vamos precisar para mudar? Sim, verdade. Sim. De honrar o Senhor com os lábios, mas ter o coração longe deles. Precisamos mudar já. Amém. Amém? Amém. Porque nós temos o poder da ressurreição. Amém? Amém. E aqui, esse item também do primeiro amor, eu vou falar no seguinte ponto. Seguinte ponto, amém? E estamos chegando perto do fim. Amém? Relacionamento com Deus. Isso vai estar envolvido todos esses pontos. Amizade, nós já vimos ontem, né? Para que nós sejamos amigos de Deus, precisamos ter afinidade com Ele, ok? E para ser amigo dele, depende não dele, mas depende de você. Sim. Depende de mim. Tiago 4,8 diz, como é que é? Amizade comum? Não. Aproximai. Chegai-vos a Ele. Amém. Você quer Tiago 4:8. Amém. Chegai-vos a Deus. Sim. E Ele se chegará a vós outros. Amém? Amém. Chegai-vos a Deus. E Ele chegará a vós outros. Nós vimos ontem, para você ser um amigo, a primeira coisa que tem que ter para ser amigo tem que ter afinidade, tem que gostar das mesmas coisas, tem que ter a mesma opinião para poder andar junto, para ser amigo. Só que Deus tem outros pensamentos, Deus tem outro caminho, Ele não pensa como a gente. Então qual é o jeito? Ele não vai mudar, quem tem que mudar sou eu, né? Amém? Porque eu ser amigo de Deus, eu preciso mudar, né? Então aqui diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Amém? Vamos a chegar ao Senhor? Amém. Muito bem. Criados para buscar Deus. Irmãos, você e eu existimos para buscar Deus. Amém. A sua vida não tem sentido se não for buscar Deus. Amém? Amém. Por isso, vamos buscar Deus. Olha, claro, todos nós temos situações, temos certas dificuldades, né? Temos nossos compromissos, mas eu sinto que nós, todos aqui, podemos buscar mais a Deus. Amém. Você não acha que você pode buscar mais Deus? Amém. Você não pode orar um pouco mais? Amém. Você não pode ler um pouco mais a Bíblia? Senhor Jesus. Você não pode orar, ler um pouco mais? Você não pode ter mais tempo com Deus? Você não pode vir
em mais reuniões. Amém. Já são poucas agora bem pouquinho agora, né? É de quinta, sábado e domingo. Mas dificilmente a gente vai nas 3. Parece que... Na vigília então. E na vigília então, começando bem, né? Ontem já tinha só um pouquinho, né? Mas amém, estamos lá, né? E tivemos uma experiência maravilhosa. Irmãos, eu posso dizer que ontem nós buscamos a Deus. Amém. Nós nos achegamos a Ele. E Ele se achegou a nós. Quem perdeu, perdeu, né? Mas nós buscamos a Deus e o Senhor se achegou a nós. Tivemos uma experiência tão doce de intimidade com o Senhor. Irmãos, nós podemos buscar mais a Deus. Entenda que a sua vida, ela se completa e ela tem sentido quando você busca a Deus. Não vamos ter tempo, lá em Atos 17, 27, né? Você lembra quando Paulo, ele foi lá no meio daqueles filósofos, né? E ele falou lá do Deus desconhecido, né? Aí eu acho que vale a pena ler, irmãos. Vamos lá. Atos, capítulo 17, 27. Amém? Cara, ele diz, ele falando lá, né, dos filósofos, fala que esse Deus, né, que não é servido nem feito por mãos humanas, Ele fez de uma só toda a raça humana, versículo 26, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação. Versículo 27. Por que Deus fez tudo isso? Para buscarem a Deus. Amém. Sabe por que Deus criou todas as coisas? Para buscarem a Deus. Se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Amém? Então toda a raça humana, ela foi feita para uma coisa: para buscar a Deus. Amém? Amém. Jeremias 29, 11. Eu sinto que vale a pena, irmãos. Amém? Ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos ler comigo? Fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você diga: Senhor, eu quero te buscar de todo o meu coração. Irmãos, o Senhor quer ser achado. Mas é igual brincar nisso, esconde, né? Ele quer que você busque. Ele está ali, fácil. Ele só quer que você busque. Amém? Amém? Se você busca, se você se achega, Ele se deixa achar. Mas tem que buscar de todo o coração. Amém? E agora então, vamos falar sobre o sofrimento. Já que falou lá na comunhão do sofrimento, e agora, olha, irmãos, os sofrimentos não são punição. Não. Lembra que nós vimos ontem? Que o conceito que a gente tem é que eu tenho que andar na linha, porque se eu sair da linha,
Deus que está bravo, né? Ele está doido para castigar, e aí eu saí da linha e pá, manda um raio, manda uma doença, manda um acidente e tal. Então eu tenho que andar na linha, porque se eu sair da linha, alguma coisa vai acontecer comigo. Irmãos, Deus, nessa era da graça, Ele não está interessado em nos punir. Não. Os sofrimentos são um apelo de Deus para a comunhão. Porque, olha, irmãos, quando nós passamos por sofrimentos, é aí que nós buscamos a Deus. Amém. Então, não é que Deus nos faz sofrer, mas Deus permite que as coisas aconteçam, igual na experiência de Jó. Jó era aquele homem certinho, tudo retinho, tal, fazendo tudo, cumprindo a lei, e para aquele cara que fazia tudo certinho, aconteceram todas aquelas tragédias. E foi Deus que fez aquilo? Não, foi o diabo. O diabo pediu o quê? Permissão para Deus. E Deus falou: pode ir, pode fazer. Está merecendo. Então, irmãos, os sofrimentos são um chamado de Deus. É acorda, rapaz. É igual lá em Gênesis, quando o homem se sentiu fraco, né? E como é o nome do filho? Enos. Frágil e mortal. E quando o homem estava lá, fraco, não sabia o que fazer, aí se começou a invocar o nome do Senhor. Irmãos, é assim que acontece com a gente. Quando a coisa aperta, Senhor Jesus, aí eu invoco, mas aí invoco o Senhor de verdade, todo o coração. Irmãos, olha, tem situações que eu passo às vezes, aí eu pego, né, o carro na estrada, você dá aqueles gritos, sabe? São situações que, sabe, quando o carro aperta, eu digo: Senhor Jesus, socorro! E aí você começa a entrar numa comunhão, numa intimidade com Deus. verdade. Que se o carro não apertasse, você não invocaria o Senhor, não buscaria o Senhor com realidade. Então, quando a gente passa por essas situações, no final ainda tem que agradecer. Verdade. Senhor, obrigado por essa situação, porque isso me fez voltar mais para Ti. Esse é o Seu amor, querendo me chamar para a comunhão. Irmãos, então aqui vale uma dica: você quer sofrer menos? Quer sofrer menos? Não é ande na linha. Você quer sofrer menos? Tenha mais comunhão com Deus. Aí ele não precisa fazer nenhum apelo. Ele não precisa apelar, tá bom? Amém? É só você ter mais comunhão com Ele. Amém? Os sofrimentos são o combustível da paixão. Senhor Jesus. Amém? É forte. Irmãos, não é? Aí, lembrou bem da palavra de ontem: iada. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa palavra hebraica é iada, que significa intimidade. É a mesma palavra usada quando Adão conheceu a Eva. Adão conheceu a Eva, iada. Conheçamos iada e prossigamos em iada, conhecer o Senhor. Então é ter intimidade com Ele. Irmãos, Deus quer ser íntimo. Amém. Quer ter conosco. Oh Senhor Jesus, irmãos, por isso que quando nós passamos situações difíceis, isso nos faz amar ainda mais o Senhor e nos apegar ainda mais a Ele.
Irmãos, Deus está interessado em que nós restauremos o nosso primeiro amor. Que nós vimos lá, ganhar o primeiro amor, voltar a estar apaixonados pelo Senhor. Irmãos, como nós às vezes oramos, Senhor, faz-nos voltar ao primeiro amor. Aquela igreja em Éfeso era uma igreja top. Veio os falsos apóstolos, quem era falso, eles perseveravam. Aquela igreja em Éfeso, nós vimos na reunião de casais, né? Só teve 8 coisas boas, né? Deus só elogiava. Eu conheço a sua obra, o seu labor, sua perseverança. Vocês são isso, você tal. Eu só tenho uma coisinha. Sim. Só uma coisinha. Abandonados. Irmãos, o que o Senhor está falando? Em outras palavras, não vale nada disso se você perde isso. Se não tem o primeiro amor, se não tem paixão, não tem vivacidade, nada disso vale. Agora tem que estar na escala de valores. O amor tem que estar lá, número 1 na escala de valores. Amém? Amém. Senhor Jesus. Amém. Alguma luz chegou para você? Amém. Último. Que escolhas práticas farei hoje para me aproximar de Deus? Se realmente o Senhor falou conosco, nós precisamos tomar algumas decisões. Nós não podemos continuar como estamos. Amém? E mudando a minha vida pessoal, isso também vai mudar a vida da igreja. Verdade. Se muda a minha comunhão pessoal com Deus, isso também muda o meu serviço. Eu não vou servir por servir, não vou servir por obrigação, não vou servir por cumprir, mas eu vou servir por amor. Amém. Porque eu amo o meu Senhor. Amém. E eu quero andar com Ele. E eu quero andar na sua presença. Aleluia. Irmãos, e quanto mais o Senhor quer que esse amor cresça em nós, eu sei, sendo sinceros, irmão, o amor ao Senhor não é hoje o número 1 da lista. A nossa escala de valores, ele não é o 1, mas esse amor tem que crescer. Amém. Verdade. Amém? Amém. Deus está desesperado por isso. Amém. Ele quer ter comunhão conosco. Amém. Amém? Amém. Por um lado, de modo prático, separando um tempo para com Ele. Verdade. Tudo aquilo que eu gosto, eu tenho que separar um tempo para aquilo. Né? Eu, sei lá, gosto de churrasco, mas nunca faço. Porque não tenho tempo. Não, então você não gosta, porque se você gostasse mesmo, você ia dar um tempo, ia dar um jeito de ter esse tempo. Então, se eu amo o Senhor, eu tenho um tempo com Ele. Amém? Amém. Um tempo com Ele, um tempo na sua palavra, um tempo a sós com Ele. Mas não só esse tempo, mas também, como nós vimos hoje, aproveitando as situações, as experiências, o nosso viver, os sofrimentos. Eu quero aproveitar toda a situação para ter comunhão com Ele. Amém. Quando me criticam, essa é uma coisa que dói demais. Todos. Verdade. As irmãs não nem se falam, né? Quando recebe crítica, aquilo dói demais. Olha que chance para ter comunhão com Deus. Amém. Senhor Jesus. Que oportunidade Senhor Jesus. para intimar com o Senhor. Irmãos e irmãs, olha, orar ao Senhor. Deixemos de ser religiosos. A nossa oração é tudo já, olha, a gente faz até no tempo certinho já. Senhor Jesus, amém, te louvamos, amém, por mais esse dia, amém, pela sua misericórdia, amém. Olha, do jeito que a gente ora, vai tudo assim, ó, o amém bate certinho e tal. Se o
Diego colocar o carrão ali, começa a dar o ritmo, umas orações vão pá, pá, assim. A gente metrificou até a oração. O Senhor quer que nós conversemos com Ele. Verdade. E você precisa se abrir e falar: Senhor, ó Senhor Jesus, aqui ó Senhor, o Romildo, ó Senhor, olha o que o Romildo fez, Senhor, o que ele está fazendo, Senhor Jesus, olha, eu estou chateado com esse negócio. E aí, você já orou assim? É para orar assim, irmãos. É conversar com o Senhor, abrir. Se você lê a Bíblia, lê os salmos, as orações, como é que ela? Senhor, eu estou angustiado, eu estou bravo, Senhor, eu estou indignado. Olha só os meus inimigos que eles fizeram. Olha o que eles, o Senhor não está vendo o que ele está fazendo? Quer dizer, os salmos eram experiências. Os salmos são um louvor, mas o louvor ele vinha justamente dessas experiências duras. Então, por isso o louvor é a experiência mais elevada de um cristão. Porque ela resulta de verdadeiras e profundas experiências com Deus. Sim. Amém? Amém. Irmãos, se nós praticarmos conversar com Deus, ter comunhão com Ele, Amém. Ele ser o nosso amigo, conversar, falar com Ele, todas as coisas, nos abrirmos a Ele, irmãos, é isso que Ele quer. Amém. Ele quer fazer parte da sua vida. Amém?